Paulo era um erudito, e por isso escreveu inúmeros livros e cartas. No entanto, houve uma carta impactante que detalhou os verdadeiros e perfeitos aspectos de Jesus, a quem ele conheceu no caminho para Damasco. Esta carta é um dos antigos descobrimentos mais importantes que conhecemos. Está aqui para obter mais informações sobre esta carta e as representações detalhadas de Jesus, tal como a descrevemos nela. Assim, vamos diretamente ao tema. Queremos nos inscrever para fazer parte desta comunidade e, assim, não perder nenhuma atualização quando subirmos um novo vídeo. Se houvesse um incrédulo em quem não poderíamos confiar para nos contar sobre Jesus, seria Saulo. Mas depois de conhecer Jesus, tudo mudou. Enquanto estudava para se tornar um fariseu proeminente, Saulo ouviu tudo o que Jesus fez, mas com a mentalidade de um fariseu, nunca acreditou e o qualificou como engano. Ele também prometeu lidar com Jesus e seus seguidores ao terminar seu tempo na escola. Antes de Paulo se encontrar com Jesus e mudar seu nome no caminho para Damasco, ele era conhecido como Saulo e era muito popular entre seus colegas em Jerusalém. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade na região que hoje é a Turquia, para pais judeus da tribo de Benjamim. Tarso era uma cidade importante no Império Romano e um centro de aprendizagem que influenciou a educação e a criação de Saulo. Tarso era uma cidade importante no Império Romano e um centro de aprendizagem que influenciou na educação e criação de Saulo. Ele não só foi educado na lei e nas tradições judaicas, mas também recebeu uma educação completa na cultura e filosofia grega devido à natureza cosmopolita de Tarso. Essa educação lhe proporcionou um profundo conhecimento tanto das escrituras judaicas quanto da cultura greco-romana, qualificando-o de forma única para se envolver no diversificado mundo do Mediterrâneo Oriental. Quando jovem, Saulo era zeloso das tradições de seus pais e se dedicou aos estudos da lei judaica. Tornou-se membro de uma seita conhecida por seu estrito respeito à lei e sua fervorosa devoção a Deus. Saulo se apaixonou por defender o judaísmo contra o que percebia como ameaças, incluindo os seguidores de Jesus, a quem inicialmente considerava hereges. O fervor de Saulo contra os seguidores de Jesus o levou a desempenhar um papel importante na perseguição da comunidade cristã primitiva, presente no martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele também participou ativamente na prisão e encarceramento de muitos outros crentes em Jerusalém durante uma dessas missões. Saulo partiu para Damasco com o propósito de buscar e prender qualquer seguidor de Jesus que pudesse encontrar e levá-lo de volta a Jerusalém para ser julgado como uma ameaça à fé judaica, acreditando que era necessário remover o que ele percebia como heresia. No entanto, no caminho para Damasco, Saulo teve um encontro que mudou sua vida com o Jesus ressuscitado. Uma luz cegante do céu o envolveu e ele ouviu uma voz que o questionava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este encontro deixou Saulo cego e atônito, sendo levado a Damasco, onde esperou durante 3 dias, jejuando e orando na casa de Ananias. Enquanto isso, Ananias, um discípulo de Jesus que vivia em Damasco, recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e restaurar sua visão. Ananias inicialmente hesitou devido à reputação de Saulo como perseguidor de cristãos, mas obedeceu ao mandato do Senhor e foi até Saulo. Após Ananias orar, a visão de Saulo foi restaurada e ele foi cheio do Espírito Santo. Este relato se encontra em Atos 9:1-19. Durante este tempo, Saulo experimentou uma profunda transformação, passando de perseguidor da igreja a um dos seus mais fervorosos defensores. Seu encontro com Jesus no caminho de Damasco o levou à sua conversão e ele foi batizado, recebendo a visão e o Espírito Santo. Através da sua conversão, Saulo, agora conhecido como Paulo, se tornou uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo. Ele empreendeu viagens missionárias por todo o Império Romano, divulgando a mensagem de Jesus Cristo, tanto aos judeus quanto aos gentios. Suas cartas, que constituem uma parte importante do Novo Testamento,
continuam a moldar a teologia e a prática cristã até os dias de hoje. Paulo, também conhecido como o Apóstolo Paulo ou São Paulo, escreveu numerosas cartas ou epístolas que se incluem no Novo Testamento da Bíblia. Essas cartas foram dirigidas a várias comunidades cristãs e indivíduos, oferecendo ensinamentos teológicos, orientação e correção. Algumas dessas cartas foram enviadas a Roma. Cartas de Paulo no Novo Testamento. Carta aos Romanos. Paulo escreveu a carta aos Romanos que está incluída no Novo Testamento. Esta carta fornece uma apresentação integral da compreensão do Evangelho e suas implicações tanto para judeus quanto para gentios. Primeira e segunda carta aos Coríntios. Paulo escreveu duas cartas à igreja em Corinto, conhecidas como 1 Coríntios e 2 Coríntios, ambas incluídas no Novo Testamento. Essas cartas abordam vários temas dentro da igreja de Corinto, incluindo divisões, imoralidade, pleitos e questões sobre o matrimônio e os dons espirituais. Carta aos Gálatas. Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que está incluída no Novo Testamento. Esta carta aborda o tema do legalismo e a importância da justificação pela fé em Cristo. Carta aos Efésios. Paulo escreveu a carta aos Efésios, que está incluída no Novo Testamento. Esta carta enfatiza a unidade do corpo de Cristo e fornece instruções práticas para a vida cristã. Carta aos Filipenses. Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que está incluída no Novo Testamento. Esta carta expressa o gozo e a ação de graças de Paulo pelos crentes filipenses e os exorta a manter-se firmes em sua fé no meio da perseguição. Carta aos Colossenses. Paulo escreveu a carta aos Colossenses, que está incluída no Novo Testamento. Esta carta aborda a heresia do gnosticismo e exalta a supremacia de Cristo. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu duas cartas à igreja em Tessalônica, conhecidas como 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, ambas incluídas no Novo Testamento. Essas cartas trazem orientação e instrução aos crentes tessalonicenses com respeito ao retorno de Cristo e a viver à luz desta esperança. Cartas apócrifas e outros escritos. Além dessas cartas que se encontram na tradição bíblica, é sustentado que Paulo também escreveu outras cartas que não estão incluídas no Novo Testamento. Algumas dessas cartas podem estar sob a custódia do Vaticano em Roma, mas sua autenticidade e status canônico são debatidos entre os eruditos. Fora do cânon do Novo Testamento, existem outros escritos cristãos primitivos, referidos como os apócrifos do Novo Testamento, ou escritos não canônicos. Estes escritos incluem várias cartas, evangelhos, Atos e Apocalipses atribuídos aos apóstolos ou outras figuras do movimento cristão primitivo. Muitos desses escritos levam o nome de Paulo e afirmam ser escritos por ele, mas sua autenticidade e status canônico são objeto de debate entre os eruditos. Arquivos do Vaticano e escritos perdidos. O Vaticano, como sede da Igreja Católica Romana, possui uma vasta coleção de manuscritos e documentos cristãos antigos, incluindo muitos escritos cristãos primitivos. No entanto, a presença desses escritos nos arquivos do Vaticano não necessariamente lhes confere status canônico. Alguns desses escritos, incluindo a Epístola aos Laodicenses, são mencionados em Colossenses 4,16, onde Paulo instrui os colossenses a trocar cartas com a igreja em Laodiceia e ler a carta de Laodiceia. No entanto, a carta a qual se faz referência não foi encontrada, e há um debate entre os eruditos sobre se alguma vez existiu ou se foi uma obra perdida de Paulo. Também há a terceira epístola aos Coríntios. Enquanto as duas cartas canônicas de Paulo aos Coríntios estão incluídas no Novo Testamento, há referências nos primeiros escritos cristãos a uma terceira carta aos Coríntios. Alguns eruditos acreditam que isso pode se referir a 2 Coríntios, enquanto outros sugerem que poderia ser uma carta separada, que se perdeu ou foi incorporada a outros escritos. A Epístola aos Alexandrinos é mencionada por Clemente de Alexandria.
Alguns acreditam que esta epístola é uma carta perdida de Paulo aos cristãos em Alexandria. Apesar de sua autenticidade e existência serem incertas, já que não foram encontradas cópias da carta, Os Feitos de Paulo e Tecla é um texto cristão primitivo que narra as aventuras de Paulo e uma companheira chamada Tecla. Embora não seja uma carta atribuída a Paulo, é uma obra importante associada a ele. Não está incluída no cânone do Novo Testamento e é considerada apócrifa, mas foi muito apreciada por algumas das primeiras comunidades cristãs. A Epístola de Paulo aos Senadores é uma carta pseudo-epigráfica, atribuída a Paulo e dirigida aos romanos. Contudo, sua autoria está em disputa, e os eruditos não a consideram autêntica. Hoje falaremos da carta de Paulo aos Romanos, que se encontra no nosso próprio Evangelho canônico, no livro dos Atos, e descreve a humilde súplica instantânea de Paulo a Jesus quando o ouviu. Na Bíblia, é descrito que Paulo ouviu uma voz, mas não conseguiu identificá-la. É possível que ele tenha ouvido Jesus falar em algum momento, enquanto este estava na terra ensinando, mas agora não podia vê-lo claramente, porque Jesus, em sua glória, é como uma chama de fogo misturada com uma abundância de luz. Ele disse tanto que não pôde ver seu rosto verdadeiro como pecador. Sua voz está bem para os ouvidos, mas soa como 1000 águas. Por isso, Paulo ouviu a voz, mas não conseguiu identificá-la até que o próprio Jesus mencionou quem era. Assim como João disse em sua visão de Jesus, mencionada no livro do Apocalipse, Jesus tinha cabelos brancos como lã, olhos como fogo ardente, pés como bronze brilhando em um forno, e uma voz como o som de águas correndo. Seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor. Não se equivocou quem mencionou que os companheiros de Paulo, durante sua viagem, ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Este detalhe está registrado em Atos 9:7, onde se descreve que os companheiros de Paulo escutaram a voz, mas não identificaram nenhuma figura visível. Essa narrativa pode ser interpretada como uma metáfora da cegueira espiritual, mais do que da cegueira física. Enquanto seus ouvidos percebiam o som, seus corações e mentes estavam obscurecidos pelo pecado, incapazes de perceber plenamente a presença divina e a revelação que Paulo estava experimentando. Essa cegueira espiritual simbolizava a incapacidade de reconhecer e compreender a verdade espiritual devido ao estado pecaminoso de suas vidas. A incapacidade de ver a figura celestial que falava aos companheiros de Paulo representa aqueles que, embora fisicamente presentes e capazes de ouvir a mensagem de Deus, não conseguem entendê-la ou aceitá-la plenamente devido à sua falta de fé e seu afastamento do divino. É um poderoso lembrete de como o pecado pode nublar nossa percepção espiritual, impedindo-nos de ver a verdade e a luz de Deus. Assim como os sucessores dos companheiros de Paulo em seu caminho para Damasco não estão nesta posição de cegueira, é preciso ter um encontro com o Altíssimo para que ele abra seus olhos e vejam a plenitude de Deus em sua glória. Hoje é o dia em que sua cegueira por qualquer comportamento pecaminoso será lavada. Deus é todo amor, e não importa se você perseguiu seus seguidores, ele te aceitará e te mostrará o caminho certo que te levará à glória eterna. Isto é o que você merece se crer em Deus e acreditar que ele pode mudar sua vida hoje. Viemos diante de ti com corações humildes, reconhecendo nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Te damos graças pelo exemplo de Paulo, cuja vida foi transformada por seu amor e poder. Assim como Paulo, reconhecemos nossos próprios defeitos e fracassos, mas confiamos em seu amor ilimitado para nos redimir e restaurar. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que nos desviamos do seu caminho e ferimos os outros. Abra nossos olhos para ver a verdade do seu Evangelho e nos dê poder para caminhar em obediência à sua vontade. Nos entregamos a você, confiando em sua promessa de glória eterna